Capítulo 11. Horda de zumbis. Kang Dafeng perseguiu zumbis naquele prédio. Isso não poderia estar certo. A mente de Luin começou a disparar, mesmo sem ciência, os zumbis ainda tinham o desejo instintivo de evitar o perigo. A aranha mutante era extremamente perigosa e eles nunca deveriam ter chegado perto dela. Esta foi a primeira vez em seus 6 meses lidando com eles que ele os viu fazer tal coisa. Era simplesmente impensável para eles fugirem de Kang Dafeng em direção a algo muito mais assustador. Poderia ser uma armadilha. Ele estreitou os olhos, esperando estar pensando demais, mas depois do incidente com Kang Dafeng, até ele ficou nervoso. Um dia depois, as tropas pararam perto de um posto de pedágio abandonado onde sua missão finalmente começou. Esta fez parte da rota que havia sido destruída e precisa de reparos, mas antes que pudesse começar, um soldado correu até Luin para relatar: "Capitão, há uma batalha acontecendo a 5 milhas de distância. Um pequeno grupo de cultivadores está sendo atacado por feras mutantes." Luin invejou alguns soldados para salvar o grupo e, 30 minutos depois, as tropas retornaram com 5 cultivadores esfarrapados a reboque. Todos deveriam estar morrendo de fome, mas ele não tentou que trouxessem comida. Todos tinham que estar preparados para a morte quando saíssem para caçar feras mutantes. Seu exército teve alguma comida, foi necessário um grande esforço embora e muitas vidas para obtê-la. Ele não era um santo por dar aquela comida, essas pessoas estavam realmente com fome, poderiam procurar alguns ratos para comer. Assim, os 5 soldados só podiam observar com inveja enquanto os devoravam a comida. Depois de um tempo, um deles finalmente chamou Luin, que estava de vigia no topo do telhado do posto de pedágio. "Senhor, poderia nos fornecer um pouco de comida? Podemos pagar você com informações." "Que informação?" Luin olhou para o homem. "Você vai nos dar comida assim que eu conto." Veio a resposta esperançosa. A voz de Luin ficou fria. "Você está negociando comigo?" "Não, senhor, eu não ousaria. Na verdade, tivemos bastante comida ontem, mas fomos roubados por um especialista em armadura de prata." O olhar de Luin piscou. "Continuar." O cultivador engoliu em seco para a garganta seca e contínua. "O único especialista do Reino do Céu em Nanjing é o executor, mas aquele que nos atacou também poderia voar. Estou pensando que deveria ter sido uma armadura dele. Ele estava prestes a nos matar depois de roubar nossa comida, mas então começou a falar sozinho como se louco e de repente disparou em direção ao leste." Luin percebeu rapidamente que eles haviam encontrado Orton, mas falando sozinho. O cenário mais provável era que ele tivesse contatado alguém com seu relógio. Ele poderia ter ligado para outro aluno. Isso seria problemático. Zhou Shan já havia lutado para derrotar um alienígena. Se houvesse mais, o resultado estava no ar. Ele ordenou que o grupo recebesse alguma comida antes de se sentar e olhar para o céu. Com o que ele estava preocupado? Nanquim. Os refugiados. Ele era um estranho como Vesta, mas seu tempo na Terra lhe dera uma sensação de apego. Na verdade, suas memórias datavam apenas de cerca de 2 anos e meio atrás. Ele não se lembrava de nada de sua vida antes disso. A maior parte do tempo que ele lembrava tinha sido passado na Terra. Para ele, este planeta era o seu lar. Luin suspirou. Foi uma pena que ele ainda não fosse uma potência. Embora ele ainda pudesse tentar salvar algumas pessoas, certamente não poderia salvar o planeta inteiro. Mesmo assim, ele contatou Zhou Shan e informou o homem sobre seu palpite. "Suspiro, eu entendo", respondeu Zhou Shan. "Termine os reparos o mais rápido possível, tentarei descobrir com o que os outros estão lidando. Esses estudantes são poderosos. Os outros sábios." Luin ficou pensando quando a ligação terminou. Eventualmente, ele apenas murmurou para si mesmo: "Espero que Liu Shaoji não esteja morto, ou como vou me vingar." Nuvens cobriram o céu naquela noite, não deixando nenhuma estrela à vista. Desapontado, Luin dormiu em seu veículo blindado, mas foi acordado no meio da noite pelo grito de Shu San: "Chefe, uma horda de ZOMBIS."
Acordando, Luin deixou o veículo blindado e saltou no topo do posto de pedágio para ver incontáveis zumbis se aproximando por toda parte. Luin gritou para as tropas: ative todas as defesas, jogue fogo neles. Não demorou muito para que os zumbis os atacassem, atacando o posto de pedágio de todas as direções. Objetos em chamas foram jogados para todos os lados e começaram a queimar o chão, assustando o capitão que acabara de dar o comando. Ela gritou novamente em advertência: cuidado, mantenha as chamas afastadas ou vocês todos queimarão. A rajada estrondosa de tiros ressoou em todas as direções naquela noite escura, 10.000 soldados fazendo o possível para matar todos os zumbis que viam. O chuveiro era salpicado de barulhos metálicos enquanto as balas ocasionais ricocheteavam nas garras de aço dos zumbis, e gritos soavam quando os soldados eram agarrados ou arrastados para a horda. Os 5 cultivadores resgatados ficaram aterrorizados com a visão, foi a coisa mais horrível que já tinham visto. Luin brandia constantemente sua lâmina, a onda de energia de cada ataque destruindo dezenas de zumbis a cada golpe. Embora ela normalmente fosse bastante tímida, essa potência do reino da terra era implacável no combate real. Luin estava bem no meio da horda de zumbis, limpando áreas deles com sua vara de metal. Embora a balística fosse o tipo de arma mais eficaz contra zumbis, Nanjing estava quase sem suprimentos. As balas perdidas quando o esconderijo de armas foi destruído poderiam ter matado inúmeros zumbis. Focado apenas em matar o máximo de oponentes que pudesse, ele só se recuperou quando uma voz em pânico soou no rádio em sua cintura: chefe, a linha sudoeste está prestes a entrar em colapso. Chocado, Luin deu um pulo e seguiu para sudoeste ao longo das cabeças da horda de zumbis. O que poderia ter matado tantos soldados lá? Há um zumbi estranho lá que é muito poderoso, nenhum dos oficiais do reino do homem pode vencê-lo, relatou Chusan de seu ponto de vista acima da batalha. Luin caiu no chão, derrubando sua barra de metal no ponto onde os zumbis e soldados se encontravam. Um corte rasgou visivelmente o céu e rasgou o chão, traçando uma linha clara no chão e matando dezenas de zumbis de uma só vez. Muitos soldados aproveitaram a oportunidade para recuar, com o medo claro em seus olhos. Eles perderam mais de 50 pessoas em poucos instantes. Incapaz de suportar o impacto, a haste quebrou ao meio com um estrondo. Capitão, cuidado! Alguém gritou. A horda parecia infinita, com pelo menos 100.000 zumbis cercando toda a área. Luin teve que ativar a arte cósmica para afastar os zumbis perto dele, mas um inimigo de cabelos compridos de alguma forma resistiu ao ataque e permaneceu no lugar. Chefe, é esse. Ele massacrou os soldados, a voz de Chusan soou no rádio, mas Luin estava olhando para o zumbi diante dele em estado de choque. Ele acabara de notar algo inacreditável: havia um claro sinal de inteligência em seus olhos. Ele podia ver claramente o brilho do pensamento naqueles orbes vermelho-sangue, algo que o deixou atordoado até que o zumbi de repente o atacou sem avisar. Suas garras se estenderam em sua direção, o resultado do ataque matando zumbis a até 10 metros de distância, uma vez que ele se esquivou. Este zumbi estava no reino da terra e superou em muito Kang da Feng, até se aproximou do nível de Zhao Yu. Luin prestou atenção ao ataque do zumbi, percebendo a estrutura por trás do desleixo. Se não fosse por suas características claras, ele nunca acreditaria que o atacante era um zumbi. Até rugiu e fugiu após alguns ataques, tentando escapar. Seus olhos se contraíram ao ver fios brancos nas costas, confirmando sua conjectura da manhã: essa coisa atraiu Kang da Feng para o prédio com a aranha. Sem mais tempo para pensar, Luin jogou a barra de metal quebrada no torso do zumbi. O zumbi virou-se para lançar um olhar furioso para ele, mas continuou a fugir para o sul. A horda inteira rugiu e tentou bloquear seu avanço. Chusan, onde está? Luin gritou. Chefe, ele virou para o oeste depois de 100 metros, está indo na mesma direção de onde viemos. Luin mexeu as pernas e desapareceu, deixando para trás uma imagem que foi instantaneamente invadida por zumbis incontáveis.
Shu-san apenas olhou para seu ponto de vista admirado. Isso foi uma técnica de batalha. Lúin saiu correndo da onda de zumbis a toda velocidade, avançando na mesma direção de onde veio, mas já era tarde demais e ele havia perdido a noção. Quando Shu-san relatou que também não conseguiu mais ver, ele parou de costas para o pedágio e tirou o relógio de Vesta. O dispositivo brilhou quando ele ativou suas habilidades de rastreamento, mostrando várias feras mutantes ao seu alcance. Ele correu na direção de um impressionante 990, sabendo que deveria ser o zumbi. Este provavelmente era o rei da horda, contanto que ele o matasse, a horda provavelmente se dispersaria. Claramente queria derrotar os soldados de Lúin e Kang Dafeng foi sua primeira vítima. Fim do capítulo. Capítulo 12, Astral 10. Lúin não sabia até que ponto o scanner de Vesta poderia cobrir, mas sabia que essas milhas eram pelo menos uma boa possibilidade. Ele rapidamente perseguiu onde acreditava que o rei zumbi estava, indo cada vez mais longe do posto de pedágio. A horda de zumbis deixada para trás lentamente recuperou um pouco de calma, a maioria vagando sem rumo mais uma vez. Shu-san e os outros suspiraram de colapso. As trincheiras fedorentas serpenteavam ao longo, olhos verdes brilhando casualmente nos trechos de grama. Lúin verificava constantemente o relógio enquanto acelerava. Se ele não se livrasse do rei zumbi, qualquer tropa de Nanjing que passasse por este lugar estaria em grave perigo no futuro. A criatura pode até significar um desastre para toda Nanjing. Ele logo começou a ouvir ruídos ao longo e sonoro à origem do som, chegando a uma vala que emanava um brilho vermelho escuro. Uma névoa carmesim flutuosa ao luar, seu brilho vermelho iluminando a noite. Lúin logo viu dois olhos escarlates, mas teve que desviar o olhar por um momento. Cristais de fogo. O rei zumbi estava comendo cristais de fogo. Rugido. O zumbido de cabelos compridos saltou para o céu, agarrando-o com um brilho vermelho escuro no braço. A mão irradiava um brilho abrasador, forçando Lúin a se esquivar. O excesso de energia do ataque queimou um grande pedaço de grama e, momentos depois, alguns cristais de fogo caíram atrás do rei zumbi e se despedaçaram no chão. As chamadas rapidamente se espalharam por toda parte. Lúin usou o passo Rovin para brilhar atrás das costas do rei zumbi, extraindo sua vara de sua carne e perfurando-a na cabeça da criatura. O zumbi ficou rígido por um momento, seu corpo finalmente tremeu e caiu no chão. Um brilho vermelho escuro explodiu de dentro de seu corpo, como chamas consumindo-o de dentro para fora. Lúin nunca teria esperado que um zumbi fosse capaz de desbloquear habilidades consumindo cristais de energia. Apenas um em cada 10.000 humanos tinha algum domínio, mas o zumbi poderia simplesmente engolir cristais de fogo e usar sua energia. Quem era uma forma de vida superior? O rei zumbi rapidamente se transformou em cinzas, enquanto as chamas morrem lentamente. Só então ele caminhou até a vala onde estava engolindo os cristais, encontrando um buraco no fundo. Ele ficou chocado com um brilho vermelho que apareceu quando ele apontou uma tocha para lá, mas esse choque rapidamente se transformou em motivado, um depósito de cristal de fogo. Os cristais de energia sempre foram procurados no universo. Cristais astrais, cristais de fogo, cristais de água, todos eram extremamente valiosos. Lúin nunca esperou encontrar um depósito aqui, mesmo que ele não soubesse o quão grande era, certamente era um tesouro. Ele definitivamente não esperava tal recompensa por matar o rei zumbi. Pensando nas coisas, ele tirou um bom número de cristais antes de selar a entrada. Ele então caminhou por toda a área para esconder seu rastro, certificando-se de que outros não pudessem seguir seu rastro para encontrá-lo. Assim como Shu-san, este lugar era um recurso precioso para o seu futuro. Quando Lúin estava prestes a sair, ele notou outro brilho vermelho escuro sob seus pés. Ele se abaixou e começou a cavar a terra, encontrando um par de olhos escarlates. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao perceber que eram construídos artificialmente e, cavando mais fundo, descobriu que era uma cabeça humana com um sorriso sinistro e olhos escarlates que pareciam poder perfurar sua própria alma.
Ele sentiu arrepios quando quase jogou a coisa fora imediatamente, mas conseguiu se acalmar e colocar a coisa em seu anel cósmico. Demorou um pouco para ele recuperar a calma. O que diabos foi isso e por que estava aqui? Era claramente feito pelo homem, então alguém devia ter estado aqui antes. Também claramente não era apenas uma peça aleatória, definitivamente tinha um propósito. Exalando alto, Lúin saiu rapidamente. A maior parte da horda de zumbis já havia se dispersado quando ele retornou, e seus soldados agora se mantinham firmes. Uma hora depois, todos os zumbis que ainda restavam fugiram. Os cadáveres foram empilhados do lado de fora do posto de pedágio, enchendo o prédio com um odor pungente que atraiu uma enxurrada de ratos para a área. Foi uma visão horrível. Irmão Lu, onde você foi? Lu Yi perguntou irritada quando o viu. Lúin respondeu seriamente, encontrei um rei zumbi que era senciente. Foi o que trouxe esta horda. O que? Você está falando sério? Lu Yi perguntou em estado de choque. Milímetros. Relate isso ao executor imediatamente, os zumbis não são mais apenas uma ameaça numérica. Também pode haver potências entre eles. Aquele rei matou mais de 50 de nossas tropas esta noite. Compreendendo a gravidade da situação, Lu Yi imediatamente saiu para relatar. Chefe, como você está? Shu San perguntou. Isso não era motivo de preocupação, pelo menos não para Lúin. Sem a presença de Lúin, Shu San simplesmente não tinha status no acampamento. Cuide das coisas para mim, preciso descansar um pouco, Lúin acenou para ele. Sim, chefe. A horda de zumbis causou quase 100 vítimas, mas todos já estavam acostumados com cenas tão cruéis. Um número incontável de pessoas morreu desde o apocalipse, e a maioria dos soldados passou por tantos camaradas que isso mal os incomodou. Deitado no telhado do posto de pedágio, Lúin não pôde deixar de tocar seu anel cósmico. A cabeça interior o deixou incapaz de relaxar, os materiais claramente não eram da Terra. Foi trazido por esses estudantes. Que tipo de estudante traria tal coisa? Lu Yi pulou para o telhado, seu lindo rosto mostrava sinais claros de exaustão. Ela sentou-se ao lado dele. O carrasco quer levar esse assunto para a linha de frente o mais rápido possível. O melhor resultado seria se pudéssemos contactar a capital e contar-lhes também. O capital? Lúin riu. Eles já deveriam saber disso. Por que você diz isso? Não tenho certeza, mas aqui está um palpite. Se vissemos um rei zumbi aqui, por que outros não teriam aparecido em outro lugar? Lu Yi abraçou os joelhos, olhando atordoado para longe. O vasto céu noturno estava coberto de nuvens, iluminado apenas pela luz da lua. Quando você acha que a terra estará em paz novamente? Ela murmurou. Lúin não respondeu. As noites escuras muitas vezes deixavam as pessoas solitárias, e o vulnerável Lu Yi agora iria embora no dia seguinte. O tempo não parava por causa dos medos, a evolução planetária demorou muito e as provações apenas começaram. Talvez apenas os 7 sábios estivessem a par desta informação fora dele, os estudantes que acabavam de chegar decidiriam o destino do seu mundo. Vesta e Orton eram apenas estudantes de escolas comuns do grande Império YU, talvez fossem elites em suas próprias bolhas, mas não eram nada comparados aos de instituições reais de alto nível. Uma elite desses lugares tinha técnicas de batalha poderosas e estava muito à frente de qualquer outra pessoa. Eles foram os personagens principais dessas chamadas provações planetárias. Enquanto pensava sobre isso, ele tocou seu anel cósmico mais uma vez e olhou para Lu Yi. Vá descansar um pouco, vou vigiar esta noite. Lu Yi acenou com a cabeça e sorriu fracamente. Sabe, algo poderia ter acontecido entre nós se você dissesse algo bom agora há pouco. Ele sorriu de volta, mas não prestou atenção quando ela partiu, ele simplesmente não estava interessado. Quando Lu Yi saiu do telhado, os soldados organizaram suas coisas sem pensar enquanto Shu San gritava alto de longe. Observando tudo, Lúin tirou o relógio e ligou. Mesmo que ele tivesse desativado o acesso à localização e não ousasse se conectar à rede universal a princípio,
ele poderia finalmente fazer login e dar uma olhada agora que estava fora de Nanjing. Essa coisa continha todas as mensagens dos jovens e muitas informações pessoais, foi efetivamente uma prova de identidade. Infelizmente, o gadget simplesmente não conseguiu se conectar à rede. Embora esperasse que isso acontecesse, Luin ainda estava decepcionado. Os estudantes em testes planetários tiveram seus dispositivos registrados e o acesso ao sistema seria barrado quando morreram. Isso também fez com que as pessoas soubessem da morte de Vesta. Ele suspirou e olhou para o céu. Ele não estava preocupado em ser exposto como o assassino de Vesta. As provas planetárias foram extremamente importantes e sob a supervisão do Conselho da Juventude do Universo, ninguém poderia interferir com eles. Para o grande Império YU, mesmo um planeta primitivo que mal havia pisado no espaço ainda fazia parte de seu território. Este julgamento não foi apenas para os estudantes que chegaram, foi para a Terra também. Na verdade, o assassinato de Vesta provavelmente geraria elogios do que quaisquer consequências negativas. A atenção era parte da razão pela qual ele não hesitou em atacar. Qualquer aluno que entrasse na Terra não teria permissão para comunicação extraterrestre até o final do teste. Da mesma forma, aqueles que estavam de fora só podiam observar e não falar. Tais foram essas provas de sangue e aço, a morte era tudo menos incomum. Luin não encontrou novas notificações na tela de Vesta, mas havia algumas mensagens que ele marcou e colocou ao lado. Vesta, se você não conseguir completar uma tarefa dentro de 3 meses, o conselho enviará o segundo lote de aulas para o teste. Por favor, faça seu melhor. O Conselho da Juventude do Universo decidiu dissolver o Conselho da Juventude do Grande Império YU, a data da reorganização ainda não foi determinada. O Conselho Juvenil do Universo decidiu que o Astral 10 entrará no Frostwave Wave do Outerverse. Desejamos a todos boa sorte. Das 3 notificações salvas, 2 eram do Conselho Juvenil do Universo. Luin ficou surpreso ao ver que o Conselho da Juventude do Grande Império YU estava dissolvido, mas seus olhos realmente se arregalaram quando ele leu que o Astral 10 estava prestes a aparecer em Frostwave Wave. Fim do capítulo. Capítulo 13. Liu Shaoji. As academias de combate astral eram as instituições mais poderosas do universo. Havia um total de 10 deles, e fora do Astral 9 no Endless Wave, todos os outros estavam localizados no Innerverse. A mudança do Astral 10 para o Frostwave Wave foi uma grande notícia. Esta era o trama que continha o grande Império YU. Os olhos de Luin estavam praticamente brilhando quando ele desligou a tela, sabendo que isso era extremamente importante. Astral 10 representaria uma atração fatal para muitos jovens no universo e, embora inicialmente não tivesse tido relação com ele, agora ele tinha que planejou isso. Entrar na academia exigia exigência, poder e, acima de tudo, capacidade de aprender rapidamente com a experiência. Havia uma enorme oportunidade de ganhar essa experiência agora mesmo, a evolução planetária da Terra. Não é de admirar que tantas pessoas tenham vindo participar desta vez. Vesta provavelmente foi um dos que correram para cá no momento em que ouviu a notícia. No entanto, nem tudo isso foi encorajador. Ele ainda não sabia qual era a verdadeira missão de Vesta. Aqueles que participaram da evolução planetária tinham que completar certas tarefas para ter sucesso, e pior ainda, um segundo lote chegaria em 3 meses se este conjunto de estudantes não conseguisse cumprir essa missão. Muitas pessoas foram atraídas pela oportunidade, incluindo aquelas de raças poderosas ou famílias ricas. O próximo conjunto poderá trazer uma crueldade incalculável a este planeta. Luin ficou um pouco ansioso. Se até mesmo o primeiro grupo de estudantes era composto por sentinelas, então o segundo certamente teria indivíduos ainda mais fortes. Com seu poder atual, ele talvez nem consiga preservar sua própria vida. Ele tinha que se tornar um sentinela pelo menos nos próximos 3 meses, ou seria relegado a mera bucha de canhão. Ele planejou que seu exército começasse a trabalhar na manhã seguinte, ficando mais silencioso do que nunca enquanto simplesmente estava deitado no teto de seu veículo.
Dentro da província de Hubei, a cidade de Wucheng era agora o núcleo das terras centrais da China, protegendo dezenas de milhões de sobreviventes com mais reuniões a cada dia. Este lugar era o acampamento de um dos 7 sábios, Liu Shaoji, o Radiante. O título veio de uma mineração estranha que apareceu por toda a cidade logo após o surgimento do Apocalipse, brilhando quando foi dividido. Estes minerais e suas propriedades foram a base das técnicas de batalha de Liu Shaoji e salvaram milhões de vidas. Feixes de luz dispararam em direção ao céu de todo Wucheng, envolvendo toda a cidade. Por isso, era conhecida como a Cidade da Luz entre os sobreviventes, com alguns até chamara de Cidade Everbright. Uma seção da terra de Wucheng foi sustentada no ar por seus raios de luz, flutuando alto no céu. Esta era a residência da radiância, chamada de Cidade no Céu. Abaixo do acampamento da luz, onde 100.000 cultivadores guardavam o núcleo da cidade. Não havia nenhum grande palácio na Cidade no Céu, apenas um lindo pátio sem qualquer tipo de cobertura. Quem estava aqui pôde admirar o céu estrelado sem obstruções, exatamente o que um jovem elegante fazia na orla da ilha. Seus lábios se curvaram para cima em um sorriso estranho enquanto ele tomava um gole suave de seu vinho. Este era o próprio Radiance. Perto dele era outro jovem. Embora este não fosse detalhado em aparência, o orgulho em seu olhar parecia completamente desconsiderar o jovem elegante. Ele respondeu: todos esses recursos aqui pertencem a você, especialmente os cristais de luz. Eles poderiam ter lhe dado uma vantagem de 10 anos sobre o resto do seu planeta, mas aqui está você, desperdiçando-os. Liu Shaoji se virou e enviou para o homem: não diga assim, Phil. Todos esses cristais pertencem a nós, não apenas a mim. A expressão de Phil suavizou: corte esses pilares de luz, você está desperdiçando recursos. Liu Shaoji acenou com a cabeça: tudo bem, vou ouvir você. Então, você poderia explicar melhor as divisões regionais do que estava falando? Milímetros. Existem algumas regras não escritas no treinamento. Contanto que alguns de nós, alunos, controlem uma determinada área, podemos marcá-la em azul na rede. A maioria dos outros não lutará pelos distritos azuis nas fases iniciais, a única exceção é se já foram inimigos. Então o Wucheng já foi marcado em azul? Claro. Você acha que fui o único que veio aqui nos últimos dias? Este treinamento já é bastante cruel, ninguém quer uma luta até a morte tão cedo. Também temos que considerar as origens uns dos outros. Felizmente, o meu é bom o suficiente para ninguém nos incomodar. Liu Shaoji sorriu levemente e acenou com a cabeça: entendo. Tudo bem, como estão as outras coisas que pedi para você investigar? Phil disse impacientemente, depois olhou para o pilar de luz. Aborrecimento passou por seus olhos mais uma vez: desative essas coisas, é um lixo. Liu Shaoji convidou e serviu um pouco de vinho. As coisas estão começando a tomar forma. Os olhos de Phil brilharam. Sério? Continuar. Liu Shaoji passou o vinho. Olhe para esta taça de vinho. Phil hesitou e deliberadamente olhou. Não havia nada de especial nisso, apenas o licor balançando e ondulando sem parar, círculo após círculo. Passe-me seu aparelho pessoal, disse com um sorriso, e um preguiçoso Phil o entregue sem questionar. Não muito depois, Liu Shaoji fechou o aparelho e massageou a cabeça. Agora que o tirei da rede, eles descobrirão que o estou controlando. Esqueça, ele colocou o relógio e observado, olhando atentamente para o céu. Reticências. 2 dias depois, as tropas de Luin finalmente se aproximaram da linha de frente. Se não tivessem sido forçados a reparar as linhas de comunicação ao longo do caminho, já teriam chegado. Aqueles 2 dias foram passados olhando para a lua, algo que fez Lu Yi pensar que ele era um idiota. A frota parou de repente e Shu San olhou para ele: algo está errado, chefe. Não vimos nenhum sobrevivente desde ontem e deve haver soldados patrulhando nas proximidades. Faça as tropas descansarem. Luin levantou-se e olhou para longe, afastando-se do exército e pegando seu relógio de pulso.
Ele ligou o scanner e lentamente ampliou seu alcance. 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10. Ele logo eliminou tudo abaixo do reino sentinela e continuou até finalmente encontrar alguém a 37 quilômetros de distância. Sua expressão afundou ao ver o nível de combate, 2200. Quando checou seu mapa, viu uma cidade abandonada que ficava a menos de 20 quilômetros da linha de frente. Isso estava certo no caminho deles. Com as tropas agachadas, Luin dirigiu-se para o norte sozinho. Ele precisava saber se esse sentinela era uma pessoa ou uma fera mutante, mas essa pergunta foi respondida em menos de 10 quilômetros de viagem. À sua frente estava um esquadrão de cultivadores, o que significava que esta cidade abandonada havia sido transformada em um local de reunião. O sentinela que ele detectou era sem dúvida um dos estudantes que desceu à terra. Resmungando para si mesmo por um tempo, ele ativou o rastreador de localização no relógio de Vesta mais uma vez. No momento em que o rastreador foi reativado, uma garota de armadura branca e cabelos na altura da cintura apareceu de repente a mais de uma dúzia de quilômetros de distância. Ela olhou para o relógio e bufou, voando para o sul. Não muito tempo depois, ela estava no céu olhando friamente para Luin. Esta região foi marcada em azul, por favor, saia. Os olhos de Luin brilharam ao ver a linda garota. Bom dia. Sou Yatar, da primeira escola militar do planeta Pagode. Não estou interessada, saia agora, a garota respondeu friamente, a energia ondulando ao seu redor enquanto ela direcionava sua força para baixo. Espere, não se apresse. Luin respondeu, estou ferido agora, não sou uma ameaça. Posso lhe dar recursos, muitos recursos. Seu olhar permaneceu frio, você é apenas um apanhador e se atreve a participar de um teste planetário. Como é que entraste? Meu avô é o diretor, respondeu Luin com um tom orgulhoso. O GH, vai embora. A garota estava claramente ficando irritada. Luin imediatamente recuperou vários cristais de fogo de seu anel cósmico e os jogou. Ajude-me a sobreviver a isso e eu lhe darei uma cesta inteira desses cristais. A garota agarrou os cristais com indiferença, mas ficou chocada com o calor que eles irradiavam. Ela finalmente desceu. Onde você conseguiu isso? Meu avô, é claro. Ele é um explorador, pode conseguir quantos quiser. Os olhos da garota finalmente brilharam também, fechando o punho quando ela começou a emanar sede de sangue. Luin recuou imediatamente e olhou furioso. Não se atreva a brincar. Ninguém pode interferir na evolução, mas pode pesquisar quem sobreviveu, quem morreu e quem matou quem mais tarde. Você não quer que eu venha atrás de você. A garota inventou a respeito e relaxou a mão. Posso ajudá-lo a sair vivo deste planeta, mas não tenho nada a ver com seus resultados. Luin deu um suspiro de rompimento. Não importa, meu avô pode me mandar para o Astral 10, não importa o que aconteça. Quaisquer recompensas são todas suas. Fim do capítulo. Capítulo 14. Cristais de energia. A garota ficou exasperada com a afirmação de Luin de que seu avô poderia colocá-lo no Astral 10. Nem mesmo potências além do reino explorador poderiam afetar a Academia de Combate Astral, e esse conhecimento a fez hesitar. Espere, como posso ter certeza de que você não é nativo? Luin ergueu a mão e a palma direita vibrou, comprimindo o ar ao redor com força antes de lançá-lo em direção ao chão. A garota foi pega de surpresa quando a explosão resultante deixou uma grande cratera. Shockwave Palm. Então isso conta? Luin perguntou presunçosamente. Os olhos da garota se estreitaram enquanto ela ponderava. Ela sabia que embora Shockwave Palm fosse uma habilidade de batalha comum, não era algo que todos pudessem aprender. Exigia que o usuário tivesse um corpo ainda mais forte que o seu, era surpreendente para qualquer apanhador poder usá-lo. Sentindo a menor ameaça, ela respondeu lentamente, tudo bem, isso faz de você pelo menos um pouco útil. Ajude-me a capturar Nanjing e compartilharei um pouco da glória com você. Luin ficou chocado. Você quer capturar Nanjing? Ouvi dizer que há alguém chamado Carrasco que é um sentinela muito poderoso. Eu sei.
Ouvi dizer que até Orton foi humilhado por ele, mas não sou tão patético. Se trabalharmos juntos, poderemos vencer aquele nativo, respondeu ela friamente. Como você descobriu? Porque somos da mesma escola. Tínhamos um acordo para trabalharmos juntos se pousássemos nas proximidades, assim como a maioria das outras pessoas. Acho que ninguém tentou fazer um acordo com você porque você é muito fraco. Luin ficou aliviado por não ter se passado por Vesta. Como esta mulher conhecia Orton, ela poderia ter conhecido Vesta também. Ela poderia ser a razão pela qual Orton fugiu para o norte depois que Zhou Shan o derrotou. Então por que ele de repente mudou de direção e seguiu para o leste? Ele realmente queria saber, mas evitou perguntar. Quanto mais ignorante ele parecia, maior a probabilidade de sua fraude ser exposta. Como essa mulher queria se juntar a ele, ela claramente tinha algum tipo de rancor contra Orton ou Orton havia encontrado um aliado diferente. Independentemente da opção certa, Nanjing estava em perigo. Ok, eu vou te ajudar, mas preciso me fortalecer primeiro, ele finalmente respondeu à pergunta dela. O modelo Formcast que ele recuperou de Vesta estava limitado a 3 usos, e Vesta o usou 2 vezes antes de usá-lo para se tornar um Seeker. Foi por isso que ele se aproximou da garota, mas ela era forte demais para ser derrotada. Não há necessidade, a garota franziu a testa. Eu pelo menos preciso me curar dos meus ferimentos. Ele protestou. Isso trouxe um olhar furioso em sua direção, mas ela ainda voou em direção ao ponto de encontro com ele a reboque. Luin viu cerca de 200.000 sobreviventes no caminho, e uma grande proporção deles eram cultivadores. A maioria dos soldados usava o uniforme do acampamento de Zhou Shan, esta mulher provavelmente herdou o controle das linhas de frente. Aquele carrasco em Nanjing é bastante impressionante. Ele conseguiu manter 80.000 cultivadores com ele e ainda conseguiu ordenar outros 20.000 para a linha de frente para tentar abrir comunicações com outra região. Havia 6 Seekers neste grupo, mas eu matei 2 e outro morreu para uma fera mutante, então só me restam 3 por enquanto. A mulher casualmente forneceu informações sobre as tropas enquanto o conduzia ao topo de uma vila dentro. Campo. Certo, ainda não sei o seu nome, inocente Luin. Geraldine, respondeu a garota quando parou. Mestre, outro destaque das tropas do executor está acampado a cerca de 30 milhas de distância. Luin virou-se para o recém-chegado e viu quem era. O homem ficou visivelmente confuso quando viu Luin também, mas Luin avançou sobre o homem instantaneamente e acertou seu peito com uma palma de onda de choque antes que Geraldine pudesse se mover. O homem cuspiu um bocado de sangue quando a força do ataque o empurrou do telhado, sua queda criando um grande rebuliço na multidão abaixo. Por que diabos foi isso? Geraldine se enfureceu. Esse é o bastardo que me emboscou quando cheguei. Ele é a razão pela qual eu me machuquei. Luin respondeu com justiça. Quando foi isso? Ela disse friamente. No dia em que pousamos, ele respondeu sem hesitação. Onde? Cerca de 100 quilômetros ao sul, respondeu Luin, olhando para ela com indignação. O quê? Você está duvidando de mim ou se preocupa com aquele homem? Cuidado com suas palavras. Geraldine bufou. Eu não poderia me importar menos com um mero nativo, mas você não pode simplesmente matar meus seguidores. Apenas um nativo, Luin claramente não se importava. Ele ainda é um dos meus subordinados, disse Geraldine com raiva. Luin ficou irritado. Tudo bem, entendi, não farei isso de novo. A propósito, as tropas a 30 milhas de distância são minhas, devo trazê-las. Geraldine o ignorou e se virou, olhando para Nanjing e depois para o relógio. Luin olhou para o chão e deu um suspiro de rompimento. O homem que atacou foi Liang, que viu após a morte de Vesta. O homem sabia que foi ele quem matou Vesta. Se ele tivesse permissão para falar, as coisas ficariam complicadas. Um ataque furtivo provavelmente não funcionaria com essa garota, então ele teve que esperar uma hora certa. A aparição de Geraldine causou estragos nas linhas de frente e os soldados escaparam ou caíram sob seu comando.
Como Luin não conseguiu entrar em contato com Nanjing o dia todo, ele ficou cada vez mais preocupado e tentou tomar as medidas adequadas. Ele trouxe Lu Yi, Shusan e todos os soldados ao ponto de encontro de Geraldine e também se encontrou com os 2 capitães sob seu comando e os avisou para ficarem quietos antes de procurá-la à noite. Você quer o que? Cristais estelares? Ela olhou para ele em choque quando ele lhe fez uma pergunta. Luin acenou com a cabeça. Não se preocupe, devolverei 10 vezes o valor quando voltarmos. Geraldine duvidou. Você tem cristais de fogo, mas não tem cristais estelares. Eu usei todos eles, respondeu Luin. Geraldine estava hesitante. Cristais de energia poderiam ser recuperados das feras mutantes na Terra, mas os cristais estelares eram diferentes. Cada planeta e ecossistema tinha sua própria energia única que levava a vários métodos de treinamento, mas não importava a pessoa ou local, a energia estelar contida nos cristais estelares poderia ser absorvida e usada para todo o treinamento. Esses cristais só poderiam ser produzidos em lugares que ressoassem com a ecosfera do próprio universo, enquanto a Terra atualmente só poderia produzir cristais de energia especializados, como os do fogo e do gelo. No entanto, os estudantes aqui também precisavam desses tipos de cristais de energia. Você não acredita em mim? Tudo bem, então vamos negociar, disse Luin. Geraldine olhou para Luin, com o que? Luin tirou uma pilha de cristais de fogo de seu anel cósmico, estes. Os olhos de Geraldine brilharam e ela começou a considerar quanto pagaria por eles. A taxa de câmbio variava dependendo de onde a pessoa estava, e Luin estava claramente sem cristais estelares, então ela tinha vantagem nessa negociação. Ela finalmente descobriu um número. Posso te dar 5. Os olhos de Luin se arregalaram. Isso é ridículo. Esses cristais de fogo podem ser trocados por pelo menos 20 cristais estelares, o que representa um lucro de 300%. Sua escolha, Geraldine respondeu arrogantemente. Você, o GH, tudo bem, mas eu tenho outra condição. Ajude-me a praticar minhas técnicas de batalha. Claro, a qualquer hora. Aceitando 5 cristais translúcidos do tamanho do polegar, Luin saiu para treinar. Geraldine guardou os cristais de fogo com entusiasmo quando saiu. Essas coisas eram muito mais importantes para ela do que para a maioria dos outros cultivadores. Ela era alguém que usava técnicas baseadas no fogo, então seus ganhos com esse acordo foram uma vitória maior para ela do que Luin pensava. Ela começou a se perguntar, o planeta Pagode? Por que nunca ouvi falar disso? Esses cristais poderiam vir de lá. Luin começou a sorrir assim que deixou Geraldine. Embora a taxa de câmbio fosse terrível, ele pegou os cristais de fogo de graça. Ninguém na Terra, além dos estudantes que chegavam, tinha um único cristal estelar. Vesta nem sequer carregava um anel cósmico, mas Geraldine claramente veio de uma riqueza maior, então talvez pudesse obter coisas mais úteis dela. Ele chegou a uma vila abandonada e enterrou alguns cristais de fogo para evitar que as pessoas se aproximassem dele antes de ir para a sala, limpando todos os móveis e esmagando um cristal estrela para inundar a sala com energia. Um cultivador seria capaz de absorver diretamente a energia estelar de seu entorno após usar um modelo moldado, mas a velocidade dependia de suas habilidades. Por esta razão, muitos cristais se acumularam estelares e então deixaram a energia desaparecer em um pequeno espaço e aumentaram significativamente sua velocidade de cultivo. Muitos grupos poderosos lutaram por essas coisas. Fim do capítulo. Capítulo 15. A Batalha de Nanjing. Luin nunca teria esperado ser capaz de usar cristais estelares para treinar na Terra. Com a arte cósmica dobrando sua velocidade de treinamento, sua taxa de absorção superou em muito a de estudantes como Geraldine. Ele acreditava que estaria entre os melhores de todo o grande Império YU. Não demorou muito para que um cristal inteiro fosse consumido, aumentando enormemente a quantidade de energia estelar em seu corpo. Ele rapidamente passou para o próximo, esmagando-o e extraindo a energia de dentro. Uma abundância de cristais estelares não significava necessariamente que alguém poderia simplesmente chegar ao pico de seu reino atual.
Mesmo eles continham algum nível de impurezas, e ainda era necessário um modelo moldado para se purificar. Somente Melders poderiam absorver a energia dos cristais estelares e dissipar as próprias impurezas. Aqueles abaixo tinham limites de energia baixos e seu nível de combate também era instável. Eles também tiveram que contar com os cristais estelares para treinamento, que não eram fáceis de encontrar. Esta foi a razão pela qual eles eram em sua maioria apenas soldados e escravos de guerra. Depois de absorver um total de 5 cristais estelares, Luin pôde sentir a energia surgindo dentro de seu corpo. Ele havia chegado ao auge do reino da Terra, o limite de alguém que ainda era um Seeker. Seria necessário apenas um passo para se tornar um sentinela, mas isso precisava de um modelo de Formicast. Ele deitou no telhado da vila e dormiu a noite toda, indo para Geraldine no momento em que acordou na manhã seguinte. Vamos duelar. Geraldine ficou pasmo com sua franqueza. Você sabe que horas são. Posso ser uma cultivadora, mas também sou uma menina, sabe? Por que um cara está querendo lutar comigo tão cedo? Luin sabia que estava sendo difícil, mas realmente queria saber a diferença entre ele e um sentinela de elite. Ele suspirou. Vou aí à tarde, então. Não importa, vamos lutar se você quiser. Geraldine o segurou. Ela não achava que ele merecesse muita atenção. Se não fosse por seu Shockwave Palm, ela nem teria cooperado com ele. Os dois encontraram um lugar vazio e abriram uma distância de 10 metros entre eles, gorgolejos bestiais soando de cada lado enquanto se preparavam. Um leve traço de sangue flutuou nos ventos fortes. Comece, não vou revidar, disse Geraldine com orgulho. Luin fechou o punho com a mão direita e depois soltou-o, rasgando o ar como um pano enquanto suas pernas tensas se esticavam e o lançavam para frente. Os ventos dividiram o chão perto dele enquanto ele atacava com a palma da mão estendida. O poder absoluto do Shockwave Palm surpreendeu Geraldine. Ela inicialmente planejou defender com uma única mão, mas teve que levantar ambas para se proteger. Mesmo assim, uma explosão soou quando as correntes de ar passaram, uma terra zumbindo ao se dividir em uma cratera com alguns metros de largura. Ela exclamou em estado de choque, muito poderoso, até mesmo algumas das sentinelas da minha escola não têm ataques tão fortes. Um ataque furtivo com isso provavelmente poderia matar uma sentinela abaixo do nível de combate 2K. Luin enviou essa resposta. Ele realmente usou o Shockwave Palm para matar Vesta com uma tapa. Embora esse ataque não tenha sido tão forte quanto o de hoje, Vesta também não estava no nível de combate 2000. Ainda não terminei, vamos continuar, disse ele ao lançar outro ataque com igual poder, empurrando Geraldine ainda mais fundo no chão. Sentindo suas mãos ficarem dormentes, ela franziu a testa. Chega, seus ataques não farão nada comigo. Eu já cruzei o limite de 2K, você sabe que meu poder é diferente de qualquer um abaixo. O último, Luin latiu, e desta vez a superfície de sua mão direita brilhou com a luz fraca das estrelas. A lua girou em torno de sua palma, o fluxo de ar ao redor era semelhante a quando ele ativou o Shockwave Palm. Este era o Cosmic Palm que era muito mais poderoso. O coração de Geraldine começou a bater forte quando bateu nela, o corpo desaparecendo em uma sombra enquanto tudo em um raio de 100 metros era destruído. Um explosivo distorceu o ar ao redor. A figura de Geraldine reapareceu a uma dúzia de metros de distância, com os olhos arregalados em estado de choque. O que foi isso? Luin revelou, é um movimento que meu avô me ensinou, o Extreme Shockwave Palm. Os olhos de Geraldine se estreitaram. Ela não poderia considerar a palma cósmica, mas o ataque era poderoso demais para ser um Shockwave Palm normal também. Até ela se sentir ameaçada por isso, o que levou um comentário gravemente. Ouvi dizer que o Shockwave Palm pode ser colocado em camadas, isso seria um ataque duplo. Luin encolheu os ombros. Talvez eu ache que os nomes sejam um pouco diferentes. Geraldine não voltou à sua expressão arrogante após a luta, em vez disso disse calmamente, um Shockwave Palm duplo tem requisitos físicos muito elevados. Nem mesmo muitas sentinelas dão isso, pelo menos não na minha escola.
Na verdade, você é muito forte e será capaz de se comparar às elites quando se tornar um sentinela. Talvez até consiga entrar na YU Academy, a academia mais alta do Império. Luin ficou chocado. Possivelmente, essa força corporal é promissora. Tudo bem, estou cansado, vou embora. Luin observou a figura de Geraldine partindo antes de levantar a mão para dar uma olhada. Um duelo amigável era uma coisa, mas ele verificou se havia uma chance de derrotá-la em uma luta. As reações da garota foram rápidas e ela usou sua técnica de footwork para se esquivar no momento crítico, fazendo jus à sua reputação de elite. No entanto, ele próprio não estava tão mal. Ele ainda conteve o poder de seu ataque no momento em que ela se esquivou. Se ela pensasse que esse era o limite dele, teria uma surpresa. Incapaz de entrar em contato com Nanjing, Luin fez com que Lu Yi e o resto se juntassem ao restante dos subordinados de Geraldine no local da reunião. A garota não se importou com os recém-chegados ou com suas explicações, mas depois de 2 dias, Lu Yi veio procurá-lo. Irmão Lu, quanto tempo ficaremos esperando aqui? Ela perguntou e olhou para Luin. Ela tinha ouvido de 2 capitães da linha de frente que este era um ponto de abastecimento, mas ainda sentia que algo estava errado. As pessoas aqui continuaram mencionando uma potência do reino do céu. De onde veio isso? Pare de questionar tanto, respondeu Luin, você saberá em alguns dias. Lu Yi queria continuar com suas perguntas, mas seu rosto mudou repentinamente enquanto ela olhava para o céu. Luin ergueu os olhos da mesma forma quando Geraldine desceu com uma expressão ansiosa. Vamos, a equipe de Orton foi para Nanjing. Chocado, Luin imediatamente agarrou o braço dela e permitiu que ela o levasse em direção a Nanjing. Deixado para trás, Lu Yi, chocado, percebeu que a garota usava uma armadura idêntica à do alienígena que havia tentado lançar um ataque a Nanjing não muito tempo atrás. Perto dali, Shusan se aproximou com uma expressão igualmente surpresa. Geraldine voou o mais rápido que pôde em direção a Nanjing, o ar gritando enquanto disparavam pelos céus. Tendo que carregar Luin junto, ela não conseguiria atingir sua velocidade máxima. Como você sabe que Orton está indo para Jilin? Luin gritou contra o vento. Nenhum de seus negócios. Lembre-se, nosso objetivo é arrebatar Nanjing, então haja de acordo. Orton definitivamente não foi lá sozinho e seu ajudante não será fraco. Tome cuidado. O olhar de Luin estava pesado. Se Orton decidiu abandonar Geraldine, isso implicava que sua nova seleção era muito mais forte do que ela. Pela sua estimativa, o nível de combate de Vesta era de cerca de 1500. Orton estava perto de 2000, enquanto Geraldine estava um pouco além. O novo ajudante de Orton provavelmente teria muito mais de 2000, e não era garantido que haveria apenas um. Olhando para o sul, ele só podia esperar que Zhou Shan conseguisse segurá-los até chegarem lá. Meia hora depois, Geraldine e Luin aproximavam-se rapidamente de Nanjing. 2 figuras já flutuavam acima da cidade, um deles era Orton com um grande pedaço de sua armadura quebrada, e ao lado dele estava um jovem com as mãos atrás das costas. Os sobreviventes em Nanjing olharam consternados. 2 potências no reino do céu. Um forte alarme soou em Zongishan quando Zhou Shan subiu ao céu, parando quando estava a 200 metros de Orton e perguntando calmamente, você de novo? Orton zombou, não é uma pena que você não tenha me matado antes. Zhou Shan semicerrou os olhos, verdadeiramente infeliz. HMPH, infelizmente você nunca terá outra chance. Deixe-me apresentá-lo ao meu veterano, Terence. Sentindo as ondas de energia saindo do corpo de Terence, Zhou Shan sentiu seu coração afundar, essa pessoa era muito mais forte. Terence olhou para o executor, pensar que haveria alguém tão poderoso entre os nativos. Siga-me e eu posso levá-lo aos céus. Não faz sentido argumentar com ele, Sênior. Esses nativos são teimosos demais para concordar. Não me interrompa quando eu estiver falando, Terence retrucou para ele. Orton imediatamente ficou manso, murmurando sua concordância antes de encarar Zhou Shan com os dentes cerrados.
O ressentimento encheu seus olhos. É impossível para mim seguir você. Se você quiser ir para Nanjing, eu derrote primeiro. Zhou Shan agarrou seu machado gigante, começando a voar para o norte para evitar uma briga pela cidade, mas infelizmente essa não foi sua decisão. Ele estava a apenas 1 milha de distância quando Orton lançou um golpe de espada em direção a Zongishan, causando uma torrente de gritos quando um canto da montanha foi esmagado. Você está cortejando a morte. O carrasco abrangente, avançando em direção a Orton. Poucos minutos depois, Geraldine e Luin finalmente chegaram a Nanjing. O local da reunião foi inundado por uma sinfonia de pessoas, inúmeras pessoas escapando das ruínas de Zongishan. Muitos cortes grandes foram divididos na terra, engolindo tudo ao seu redor, mesmo enquanto o ar ainda vibrava com energia residual. Até as nuvens foram levadas embora. Em Nanjing, Zhou Shan cuspiu um bocado de sangue e encostou-se em seu machado gigante com dificuldade, olhando para o céu. Terence e Orton estavam zombando dele de cima, o primeiro parando por um momento para dizer, nada mal, você pode até estar entre os 15 primeiros na minha escola. Infelizmente, você me conheceu. Fim do capítulo. Capítulo 16, Poder da Palma Cósmica. Um feixe de luz disparou repentinamente em direção ao céu a partir da parede oeste de Nanjing, direcionado diretamente para Orton. Ele desviou com sua lâmina, mas o impacto ainda causou uma explosão no ar. Isso provocou um sorriso de rosto em seu rosto, mas essas coisas foram a razão exata pela qual eles atacaram dentro da própria cidade. Até mesmo este planeta nativo possuía uma tecnologia para entrar nos céus, e as suas armas antigas representavam uma ameaça significativa. Geraldine e Luin pousaram em Nanjing, o primeiro falando em estado de choque, ele realmente trouxe o Terence. Terêncio. Luin ficou intrigado. Os 3 primeiros na primeira escola militar, nível de combate superior a 2500. O coração de Luin afundou, você pode atrasá-lo um pouco. Eu lidarei com Orton. Sim, mas não por muito tempo. Luin acenou com a cabeça e correu em direção à posição de Zhou Shan, observando enquanto mais raios de energia disparavam em direção à orientação vindos das muralhas de Nanjing. Vou fazer uma visita a vocês assim que matar este aqui, disse Orton impacientemente, correndo em direção a Zhou Shan no chão. O carrasco cerrou os dentes e se preparou para desviar com o machado. Ele poderia ter sido um desafio até para Terence, mas com Orton no topo, ele perdeu rapidamente o controle da batalha. O espadachim foi rapidamente ao lado dele no chão, inutilizando a balística de Nanjing. Luin pegou um cristal de fogo de seu anel cósmico enquanto se aproximava da batalha, jogando-o bem alto no céu. Foi bastante atraente, mas Orton e Zhou Shan estavam ocupados demais lutando para entender. Terence olhou e seus olhos ficaram lacrimejar, mas nem ele teve tempo de pensar sobre isso antes de sentir uma dor aguda nas costas. Ele se virou rapidamente, a figura balançando como uma folha ao vento enquanto se esquivava do segundo ataque de Geraldine, você. Geraldine não respondeu, simplesmente recuperando um cristal de fogo de seu anel cósmico e esmagando-o. Palma flamejante. Ela latiu enquanto seus arredores eram queimados, condensando o fogo em sua mão para um ataque. Você está morto. Terence rosnou enquanto cuspia um pouco de sangue, sua palma direita agarrando o ar para fazer um shockwave palm. As chamas e os ventos engolfaram a terra enquanto ambas as mãos batiam uma na outra, destruindo todos os edifícios num raio de 100 metros. As chamas gigantescas foram varridas para cima pela corrente de ar, como uma cobra dançante de fogo. Geraldine descobriu alguns passos com o rosto pálido. A Shockwave Palm de Terence era muito mais forte que a de Luin e era difícil de resistir, mesmo que ela usasse suas técnicas de batalha. No entanto, seu adversário também não teve vida fácil. As técnicas de fogo já estavam no topo da escala de poder, e a ajuda de um cristal de fogo deixou o ataque dela não menos prejudicial que o dele. Ele rugiu mais uma vez, Geraldine, este é o meu território. Ela não respondeu, a armadura circular cobrindo seu corpo e refletindo a luz vermelha do incêndio.
Terence cerrou os dentes e fez o mesmo. Ele não teria se incomodado no início, mas agora sentia a pressão dela e, mais importante, estava ferido. Geraldine, por que você está aqui? Orton olhou para trás em estado de choque, mas sua atenção foi forçada a voltar para a batalha quando Zhou Shan gritou. Ele rapidamente bloqueou outro golpe do machado, a onda de choque da colisão dividindo a terra abaixo. Luin saiu correndo de repente, aproximando-se de Orton em um instante com Rovin Step. Sua própria palma disparou, a lua aparecendo dentro dela. Nenhum dos combatentes esperava isso e, embora Zhou Shan apenas hesitasse, o olhar de Orton se apagou. A palma cósmica caiu em seu peito no instante seguinte, deixando-o incapaz de pronunciar uma única palavra enquanto seu coração estava esmagado. A energia ilimitada até abriu um buraco em seu peito e continuou em uma residência atrás, derrubando-o no chão. Até o chão desmoronou sob tal pressão. Zhou Shan ficou pasmo com a visão. Luin virou o corpo e moveu a perna em sua direção, garantindo que suas costas ficassem de frente para Geraldine e Terence enquanto ele sibilava: "Ataque-me!" O olhar do executor cintilou, mas ele atacou sem piedade enquanto usava Storm Slash diretamente. Luin usou Rovin Step para evitar o ataque, mas certificou-se de que suas roupas estavam rasgadas antes de continuar. "Empurre-me para lá." Zhou Shan rugiu e lançou o machado para frente. Tomando emprestada a força do ataque explosivo, Luin deixou-se lançar na batalha à distância. Geraldine já estava mortalmente pálida e sua mão direita tremia por causa do ferimento. Embora a armadura de Terence tenha sido destruída pelo inferno, ele estava pelo menos um pouco melhor. O corpo de Luin bateu em uma parede que não ficava longe de Terence e ele caiu lentamente no chão. Isso finalmente chamou a atenção do jovem, e ele rapidamente olhou para a outra batalha onde Orton estava morto. Sua expressão distorceu e ele estava prestes a dizer algo, mas Zhou Shan de repente voou para longe. "Você não está escapando." Terence saltou atrás de Zhou Shan, virando as costas para Luin. Foi nesse momento que Luin desistiu e pulou da parede, com a palma da mão aberta, sem se preocupar em esconder a palma cósmica. A lua girou enquanto ele acertava firmemente as costas do alvo. Terence sentiu o perigo momentos antes de ser atingido, mas já era tarde para se esquivar. A lua explodiu e jogou Terence no chão, o impacto criando uma grande cratera. O próprio Luin foi lançado voando pelo contra-ataque que Terence conseguiu bem a tempo, sua armadura quebrada pelo impacto antes de voar contra a parede mais uma vez. Geraldine segurou seu braço ferido enquanto caminhava até a cova e olhava para dentro, encontrando um Terence pálido tossindo sangue constantemente. Atônita, ela se virou para olhar para Luin que havia caído ao longe. Ela não conseguia imaginar como aquele ataque havia causado um ferimento tão grande. Essa linha de pensamento foi rapidamente interrompida quando o moribundo Terence de repente abriu os olhos mais uma vez, sacando uma arma estranha e disparando contra ela. A explosão de energia abriu um buraco em seu ombro, e ela instintivamente reagiu com uma palma flamejante bem do outro lado do impacto original de Luin. Isso devastou o interior de Terence, finalmente acabando com sua vida. Geraldine caiu no chão no local, olhando com admiração para o cadáver de Terence enquanto suas costas ficavam frias. Embora não houvesse um limite de vítimas durante os testes planetários, uma abundância de mortes ainda atrairia alguma ira. Isto foi especialmente verdadeiro com Terence, que estava entre os 3 primeiros da escola. Muitos esperavam que tivesse sido atribuído a ele, deixando-a um pouco nervosa com sua morte. Luin arrastou seu corpo ferido e disse fracamente: "Não se preocupe. O pior acontecer, farei com que meu avô transfira você para o planeta Pagode." Geraldine lançou um olhar frio em sua direção. "O que há com aquele ataque de palma que você usou nele? Mesmo um Shockwave Palm dobrado não poderia tê-lo ferido daquele jeito." Ele encolheu os ombros. "Você está pensando demais. Ele já estava ferido e conseguia atingir o mesmo local." No entanto, ela claramente não acreditou nele. O nível de combate de Terence era de enormes 2500
mesmo acumulando ataques, era difícil para um apanhador causar tal ferimento. No entanto, ela foi interrompida novamente quando um grito alto soou atrás deles, com o fugitivo Zhou Shan reaparecendo para terminar o trabalho. Seu machado bateu mais uma vez, mas quando ela instintivamente agarrou Luin para usar como escudo de carne, ele prontamente desviou seu ataque. O próprio Luin se virou e acertou outro ataque com a palma da mão. Embora ele próprio tenha sofrido ferimentos graves, ela estava fraca o suficiente para que esse ataque fosse eficaz. Seu rosto empalideceu quando ela o chutou em uma reação instintiva, caindo de volta no buraco. Zhou Shan rugiu e atacou-a novamente, mas ela agarrou a arma de Terence e disparou. O feixe de energia abriu um buraco no machado e no ombro do carrasco, jogando-o a 1 dúzia de metros de distância com um destino desconhecido. Foi só então que a cena ficou em silêncio, deixando apenas o crepitar constante das chamas ao redor. 4 sentinelas e um apanhador esmagaram quase metade de Nanjing em meio à batalha, enterrando o distrito em um mar de fogo. Geraldine pegou um remédio de seu anel cósmico e o engoliu, aliviando alguns de seus ferimentos. Ouvindo vozes de todas as direções poucos minutos depois, sua expressão mudou e ela lutou para sair do buraco. Arrastando seu corpo ferido e perfurado pelo campo de batalha, ela tropeçou em direção a Zhou Shan, que estava deitado imóvel no chão. As tropas do carrasco logo cercaram, olhando para seu corpo ferido com cautela enquanto se preparavam para atacar. Feng Hong e Qin Xuan, o pesquisador de óculos, deram um passo à frente. Renda-se imediatamente e poderemos poupar sua vida. Vocês, nativos, querem poupar minha vida. Geraldine disse com desdém enquanto apontava a arma para a cabeça de Zhou Shan. Você não quer que este viva. Solte o executor. Feng Hong latiu. 10 quilômetros atrás, ou eu o mato agora. Feng Hong e os outros capitães se entreolharam, mas não se moveram. No entanto, um brilho frio passou pelos olhos de Geraldine, e ela pegou uma pedra próxima e bateu na cabeça de Zhou Shan. Vendo o sangue começando a fluir, Feng Hong finalmente concluiu: pare. Podemos nos afastar, mas temos que tratar o carrasco ou ele morrerá. Geraldine concordou, permitindo que um médico se aproximasse e prestasse os primeiros socorros. Demorou 20 minutos para estancar o sangue. Após o que ele falou: seus ferimentos são muito graves, precisamos levá-lo para tratamento imediatamente. 16 quilômetros atrás agora e espere, partirei em 3 horas. Ou simplesmente matarei esse nativo agora. Fim do capítulo. Capítulo 17. Tornando-se um sentinela. O executor pode ficar aí por mais 3 horas. Qin Xuan perguntou de longe ao médico assistente e, quando ela acenou com a cabeça, o exército que cercava Geraldine recuou rapidamente. Sem uma alma à vista, ela soltou um suspiro de alívio. Ela só exigiu um período de 3 horas para jogar pelo seguro. Ela só precisou de cerca de 2 horas para se recuperar dos ferimentos e, sem nenhum sentinela por perto, ninguém seria capaz de detê-la naquele momento. Com essa linha de pensamento, ela olhou para Terence antes de seu olhar voltar para Orton. Espere, onde estava Orton? Seus olhos se arregalaram e ela tentou se levantar para olhar ao redor, mas uma dor violenta percorreu todo o seu corpo, forçando-a a sentar-se novamente. Ela se consolou com o pensamento de que não havia necessidade de pressa. Mesmo que Orton não estivesse morto, ela poderia lidar com ele em 2 horas. Afinal, os ferimentos dele eram definitivamente piores que os dela. Quanto a Yatar, o garoto que ousou colocar a mão nela também receberia o castigo. O cadáver de Orton estava em um prédio em ruínas a 1000 metros de distância. Ao lado estava Luin, ofegante. Ele também ficou gravemente ferido, mas para ele não havia nada mais importante do que o modelo Formicast no momento. Com isso, seu corpo ainda poderia ser curado até certo ponto. Embora ele tenha tentado o seu melhor para observar a situação, foi necessário cortar 5 dedos de Orton antes que ele finalmente encontrasse o modelo, momento em que ele o agarrou com entusiasmo e o fundiu em seu próprio corpo.
Uma dor aguda o envolveu de repente, mas ele também sentiu aquele poder incomparável percorrendo e modificando sua estrutura celular. A energia ágil parecia ignorar o céu estrelado, afastando até mesmo uma pequena criatura como ele da Terra. Logo, ele cuspiu um bocado de sangue. O rearranjo celular foi muito doloroso, mas foi uma dor boa. Ele podia sentir seu corpo evoluindo, tornando-se cada vez mais compatível com o céu. Uma hora se passou rapidamente e o rosto de Geraldine recuperou um pouco do rubor. Seus ferimentos foram muito melhores, o processo de cura não foi o caminho certo. Mais uma hora, ela murmurou para si mesma, animada, sem nenhum plano de sair naquele momento. Seu único objetivo agora era assumir o controle de Nanjing, dando-lhe uma moeda de troca com o próximo grupo de estudantes que chegaria. Embora as zonas azuis fossem protegidas até certo ponto, nem todas seguiram essa regra. Não foi um grande problema nos testes comuns, mas agora que o Astral 10 estava prestes a aparecer, todos queriam se exibir. Ela estava mais preocupada com o próximo grupo de alunos que chegaria. Embora seu grupo tenha sido decidido antes da notícia do Astral 10 se espalhar, sem dúvida teria uma pequena quantidade de prodígios que se juntariam ao segundo para fazer seu nome. Ela sabia que manter Nanjing era uma quimera, mas queria confiar nisso para pelo menos obter uma pontuação um pouco melhor. Esta foi provavelmente exatamente a mesma ideia que Terence teve. Mais meia hora se passou e, no momento em que Geraldine sentiu que havia se recuperado o suficiente para procurar Orton, sentindo uma onda terrível de energia estelar a 1 milha de distância. Ela olhou em estado de choque. O que é que foi isso? No prédio, Luin finalmente sentiu a dor começar a diminuir. Cerrando o punho, ele sentiu a energia surgindo dentro de seu corpo. Foi só agora que ele realmente entrou no reino dos cultivadores, ganhando o direito de olhar para as estrelas. Perto do poço, Geraldine tocou no relógio e ativou o scanner, o aparelho apitando algumas vezes antes de mostrar uma leitura de 1000. Alguém acabou de chegar ao reino Sentinela. Foi Yatar. Como se ele tivesse ouvido seus pensamentos, as ruínas distantes foram deixadas de lado quando Luin saiu, olhando diretamente para ela. Seu coração afundou em estado de choque, o olhar piscando. Você se tornou uma sentinela. Luin deu um passo à frente e enviou, então você percebe. Geraldine franziu a testa antes de tentar dizer gentilmente, Yatar, desculpe, eu não deveria ter usado você como escudo ali. Mas não foi intencional, meu corpo apenas se moveu sozinho. Você tem que acreditar em mim. Luin avançou até estar a cerca de 10 metros de distância. Claro que acredito em você. Os estudantes de elite enfrentam muitos cenários de vida ou morte na vida, esse tipo de reflexo é normal. Geraldine pediu, isso é ótimo. Terence e Orton estão mortos, e este nativo também está quebrado. Nanjing é nossa agora, enquanto trabalhamos juntos, ninguém poderá roubá-lo. Luin continuou sorrindo, sim. Antes disso, posso pegar algo emprestado. Sua expressão congelou. Pegar emprestado o quê? Nada demais, apenas alguns cristais de energia. O que você disse? Ela olhou para ele. Luin olhou de volta com indiferença. Entregue seu anel cósmico. Você está me tentando roubar? Ele encolheu os ombros para ela, gritando, não faça isso parecer assim, só quero dar uma olhada. Geraldine se levantou e sibilou, Yatar, só porque aquele modelo Formicast curou você um pouco, não significa que você pode me intimidar. Você não se recuperou totalmente e eu também melhorei. Você não tem garantia de vitória se lutarmos, e não se esqueça que você ainda tem 1,3 mil. Você diria tanta besteira se realmente acreditasse na diferença de nível? Os lábios de Luin se contraíram. Vendo o brilho nos olhos dela mesmo enquanto ela permanecia em silêncio, ele continuou, o nível de combate é apenas uma medida da influência externa da energia estelar de alguém, não é uma leitura real da habilidade de alguém em batalha. Essa é a primeira linha na maioria dos livros didáticos. São apenas os livros tentando não incomodar os alunos medíocres.
Quanto maior o nível de combate, mais sua energia estelar pode suprimir o oponente. Por que outro motivo você acha que Terence é quase 2 vezes mais forte que eu? Não posso compensar isso com técnicas de batalha. Luin se aproximou, então me ataque, se você está tão confiante. Geraldine olhou friamente para Luin que se aproximava, recuperando um cristal de fogo de seu anel cósmico. Ela se forçou a executar uma palma flamejante que derrotaria Luin em um único golpe. O rebote desse ataque iria machucá-la novamente, mas ela não teve escolha. Luin observou o fogo profundo em sua palma e ergueu a sua, a lua começando a girar enquanto ele usava a palma cósmica sem a menor hesitação. A explosão de contato extinguiu completamente as chamas, fraturando o braço de Geraldine e fazendo com que ela voasse a 100 metros de distância. Ela olhou para ele com dor e choque, incapaz de acreditar que um único golpe pudesse machucá-la tão gravemente. Que tipo de técnica de batalha era essa? Shockwave Palm não era páreo para sua Fire Palm, e ela deveria ser 2 vezes mais forte que ele. O próprio Luin não ficou surpreso, olhando indiferentemente para a palma da mão. O poder de seu ataque aumentou novamente agora que ele era um sentinela, com traços de estrelas no ataque também. A explosão suprimiu tudo com apenas um único corpo cósmico, o que aconteceria quando ele tivesse 2, 10 ou 20. Quão poderoso seria então? Ele nem ousaria imaginar isso, ele simplesmente sabia que simplesmente não poderia revelar as origens desta técnica de batalha. As explosões atraíram Qin Xuan e os demais mais uma vez, e quando as tropas reapareceram, eles só viram Luin parado no chão ao lado de Zhou Shan. Irmão Lu, Feng Hong ficou chocado. Todos estavam muito longe da batalha para ver o que havia acontecido. Tranque esta mulher e salve o executor, ordenou Luin. Geraldine foi rapidamente levado pelas tropas, mas quando Zhou Shan foi transferido para uma maca, ele recuperou a consciência e gritou com voz fraca, espere. Todos se aproximaram e o executor se virou para Luin, vou precisar da sua ajuda, proteja Nanjing enquanto me recupero. Não se preocupe, Luin assentiu. Obrigado. Com isso, Zhou Shan desmaiou imediatamente novamente. Nanjing sofreu pesadas perdas na batalha de hoje. Luin ordenou que as tropas reconstruíssem os locais de reunião destruídos e pacificassem os sobreviventes antes de ordenar que Lu Yi e seu grupo voltassem a correr para a cidade. Felizmente, essas eram coisas com as quais ele não precisava se preocupar, permitindo-lhe ir para o nível mais baixo das prisões do campo. Todos os 4 membros de Geraldine foram trancados e amarrados, com várias armas apontadas para ela por todos os lados. Eles atiraram ao primeiro sinal de movimentos anormais, explodindo em pedaços, mas Luin planejou que os guardas se afastassem e caminhassem sozinhos. Tirando o anel cósmico, ele o destrancou com uma gota de sangue do dedo dela e esvaziou seus pertences no chão. Poucas pessoas podiam pagar por essas coisas, e Vesta e até o mesmo Orton não possuíam uma. Ele já havia esvaziado o anel de Terence pouco antes de vir para cá, e agora era uma vez de Geraldine. O que você está? Geraldine disse enquanto ele vasculhava suas coisas. Luin pediu, o que você acha? Você não pertence a este planeta primitivo, você tem que ter vindo de outro lugar do universo, ela raciocinou, olhando para Luin com os dentes cerrados. Luin acenou com a cabeça, pegando todos os seus cristais de energia antes de colocar outros itens como roupas íntimas de volta no ringue e retornar para ela. Os anéis cósmicos estavam ligados ao código genético de seus usuários, então seriam inúteis para mantê-los. Fim do capítulo. Capítulo 18 – Missão de treinamento. Luin só falou quando terminou de roubar todos os cristais de Geraldine, meu nome é Luin, não Yatar. Não me chame pelo nome errado. Luin, esse é o seu nome na Terra. Ele não respondeu a essa pergunta, mas deu-lhe uma ordem, entre na rede universal e marque Nanjing azul abaixo de você. Geraldine riu, mas por outro lado o ignorou. Ele suspirou, sabe, na verdade não gosto de torturar pessoas, mas esta é uma base militar e eles têm todos os tipos de maneiras de fazer você embarcar. Esses nativos pagarão o preço por isso.
Ela latiu. Essa raiva foi recebida com um olhar frio, claro, mas seu preço será muito mais assustador e imediato. Geraldine encarou o olhar dele por um tempo, mas acabou cedendo. No final, ela era apenas uma estudante, embora ela pudesse ser orgulhosa, fria e até cruel com os nativos da terra, isso se devia apenas à diferença de status deles. Quando essa diferença foi eliminada, tudo o que restou foi uma estudante normal como qualquer outra. Luin observou enquanto ela fazia login e deixava Nanjing azul, percebendo que uma boa parte do planeta havia sido marcada por esses alienígenas. Situações como a de Geraldine seriam certamente excepcionais, mas grandes áreas da China, Europa, África e Américas mudaram de cor. A área que mais se destacou para ele foi Hubei. Liu Shaoji se rendeu a um estudante. Ele foi morto. Ele se virou para Geraldine. Quem é o mais forte neste grupo de alunos? Ela balançou a cabeça. Não sei. O próprio Império iniciou essa evolução, então os alunos podem ser de diversas escolas. Terence foi um dos meus mais fortes, mas não tenho ideia sobre os outros. Luin evitou fazer mais perguntas. Ele estava confiante em lidar com o atual grupo de alunos, mas também sabia que o verdadeiro desafio só começaria em 2 meses. Com todos ocupados, ele se deu a tarefa de eliminar quaisquer bestas mutantes que pudesse detectar com seu scanner que estivessem no Reino do Céu. Terminando essa tarefa em 5 dias, ele convocou todos os capitães restantes, até mesmo chamando Lu Yi e Shu San da linha de frente. Este último ficou pasmo ao descobrir que seu novo mestre estava agora substituindo o carrasco com controle total de Nanjing, mas isso só o deixou certo de que seu futuro parecia promissor. Luin já havia apoiado bastante Shu San, ajudando-o a se tornar um apanhador nesta época. Ele sabia que o valor do homem dispararia quando ele se tornasse um sentinela, mas Shu San simplesmente se deleitou com o tratamento preferencial e decidiu ficar mais forte rapidamente. Ele acreditava que a melhor maneira de ajudar Luin era ficar mais poderoso, momento em que seus próprios ganhos também melhorariam. Se alguém tivesse alguma conversa sobre a atual estrutura de poder, não ousaria expressá-la. Todos sabiam que Luin havia intervindo em uma batalha com 2 especialistas do Reino do Céu, mostrando que ele também havia alcançado aquele reino. Este era um nível de poder que correspondia ao executor, e nenhum capitão ultrapassaria seus limites. Quanto aos 2 capitães que uma vez se renderam a Geraldine, Luin despojou-os de suas fileiras como punição pelo crime. A ordem do dia mais importante é desistir dos esforços de expansão e focar na fortificação de Nanjing, anunciou Luin aos 8 capitães restantes. Alguém respondeu hesitantemente. Esculpir um caminho em direção à capital foi a base da estratégia do carrasco. Não seria bom se desviar de seus objetivos. Eu concordo com Luin, rebateu Qin Xuan. Nanjing está muito fraca para se conectar ao resto do país agora. Precisamos primeiro estabilizar este lugar para evitar ameaças externas. Vendo os acenos de Feng Hong e dos outros, Luin declarou-se, então está decidido. Todos os soldados do campo serão chamados de volta, começaremos a seguir para o oeste para recuperar as partes perdidas do distrito. A última parte foi dita quando ele saiu da reunião, deixando os outros olhando uns para os outros em silêncio. Qin Xuan pensou profundamente enquanto observava Luin. Ela sentiu que ele era ainda mais ousado do que o executor, embora ainda quisesse ajudar Nanjing, mas o suposto zelador temporário da cidade estava anulando as estratégias de Zhou Shan. Embora ela concordasse com essa mudança, ela se perguntava como o sábio reagiria ao acordar. Feng Hong, fique perto do executor por um tempo, ela sussurrou. Feng Hong ficou intrigado. Por quê? Muita precaução. Apenas proteja o executor. Ela temia que Luin prejudicasse ou até matasse o executor para obter controle total sobre o acampamento. Do outro lado da sala, os olhos de Lu Yi piscaram enquanto ela observava os 2 conversando. Reticências. Zhao Yu havia partido sozinho há alguns dias, em direção ao nordeste. A coragem dessa garota era admirável, mas Luin sentiu que a decisão não era muito sensata.
A fortaleza abrigava originalmente 80.000 cultivadores, mas 30.000 deles estavam originalmente estacionados na linha de frente. Agora que retornaram com o restante dos capitães, as defesas do distrito foram reforçadas significativamente. Zongishan era agora uma verdadeira fortaleza, mas isso significava que o campo era mais frágil do que nunca. Feixes de luz brilharam pelo céu tendo como pano de fundo o pôr do sol carmesim, destruindo vários mutantes voadores. No topo das muralhas da cidade, Lu em resume, use a balística se notar um grupo de feras ou uma horda de zumbis, não há necessidade de se conter. Entendido. 2 capitães responderam. Um grito arrependido ecoou ao longo, muitos zumbis sendo despedaçados enquanto uma enorme fera voadora avançava em direção à cidade. Ele varreu perto do chão e agarrou garras de zumbis ao longo do caminho, esmagando-os em pedaços durante seu voo. Ataque! Rápido! Alguém gritou e as pessoas começaram a entrar em pânico. No entanto, os olhos de Luin se estreitaram e ele saltou com a espada de Orton na mão, um golpe de nível sentinela derrubando a fera direto no chão. O grito se transformou em um lamento quando sua cabeça foi torcida estranhamente pelo impacto, a voz morrendo lentamente. Luin pulou de costas e deslizou a espada em sua cabeça, causando 2 contrações após as quais todos os movimentos pararam. Demorou um momento para os espectadores atordoados explodirem em aplausos. O sábio oculto! Alguém gritou no meio da multidão, que logo foi atendido por todos. A boca de Luin se contraiu, ele não queria ser outro sábio, mas não importa o quanto tentasse acalmar a multidão, o termo rapidamente começou a se espalhar. Reticências, reticências. Poucos zumbis ou feras permaneceram em torno de Nanjing, pois os cultivadores da fortaleza já haviam exterminados a maioria deles. Seguindo as ordens de Luin, a maior parte da energia do povo concentrou-se na reconquista das terras ocidentais, quase metade dos capitães saiu em apoio. Os sobreviventes continuaram a migrar para Nanjing e o número de cultivadores também cresceu. Meio mês se passou e logo faltavam menos de 70 dias para a chegada do próximo grupo de alunos. Durante esse tempo, Luin usou cerca de metade de seus cristais estelares para cultivar, chegando ao nível de combate 1500. Os cristais estelares não eram normalmente usados para acelerar o cultivo e melhorar o poder de um indivíduo, mas eram usados principalmente para treinar habilidades de batalha ou para alimentar equipamentos de alta tecnologia. Os cristais também poderiam ser usados para recuperar rapidamente a energia após a exaustão. Uma técnica de batalha poderosa muitas vezes poderia multiplicar a força de alguém, mas um nível de combate mais alto por si só poderia fazer com que outros fossem cautelosos. Obviamente, um nível de poder mais alto representava a energia do corpo, o que significava que o mesmo ataque seria mais poderoso, assim como o Shockwave Palm de Terence foi capaz de combater a técnica de batalha de Geraldine. Embora Terence tenha guardado alguns cristais estelares para treinar suas técnicas de batalha, no final não foi em vão, caso contrário, sua última batalha teria terminado de forma diferente. Luin planejou usar seus cristais estelares restantes para melhorar sua palma cósmica e tentar outras coisas. Geraldine desistiu durante essas 2 semanas, solicitando um encontro com Luin. Embora ele não tivesse permitido que ninguém a torturasse fisicamente, ela foi colocada em confinamento solitário em uma masmorra escura e forçada a comer comida feita de ratos. Não demorou muito para que ela cedesse. Eu vou te ajudar se você me deixar ir, ela implorou fracamente, o rosto pálido e o olhar desfocado. Seu próprio corpo parecia irradiar um odor desagradável. Luin permaneceu indiferente. Como você pode me ajudar? Posso ajudá-lo a proteger Nanjing e farei tudo o que você quiser. Apenas me deixe sair, estou enlouquecendo. Luin olhou para ela. Então, qual é a missão neste julgamento? Você realmente não é um estudante? Como você conseguiu entrar na Terra quando ela esteve sob observação do grande Império YU por tanto tempo? O olhar de Geraldine iluminou-se, mas quando Luin se virou para sair ela simbólica, espere, tudo bem. Fiquei apenas curioso, não direi nada.
Nossa missão era caçar um criminoso fugitivo. Um criminoso? Luin voltou-se com interesse. Ela concordou. Recebemos a missão um dia antes do início do julgamento. Um crime conseguiu escapar da liberdade condicional e veio para a Terra. Foi ele quem desencadeou a evolução do planeta. O Império não planejou usar este planeta por um tempo, mas agora era a melhor escolha. Isso até atrasou nosso treinamento em vários meses. Deveríamos começar muito mais cedo. Uma leitura de Yin está oculta. Fim do capítulo. Capítulo 19. Parada de tempo. Luin foi pego de surpresa. Não foram vocês que iniciaram a evolução da Terra? Geraldine balançou a cabeça. Não, o planeta onde originalmente deveríamos treinar está muito longe. Esta foi uma informação chocante. Se a evolução da Terra não tivesse sido desencadeada pelo grande Império YU, mas de alguma forma iniciada localmente, poderia ter sido aquele cadáver. Quem é esse criminoso fugitivo? Ele disse. Geraldine tossiu algumas vezes. Na verdade não sei. A identidade deles é secreta, então ninguém sabe como eles são ou mesmo qual é o seu nome. Então como você vai encontrá-los? Este é um teste planetário, é claro, não seria tão simples. Mas mesmo que você consiga rastrear o crime, os alunos são suficientes para capturá-lo. Provavelmente, eles vêm do Innerverse, mas sofreram danos graves, então não há como serem mais fortes que um Melder. Além disso, todos os seus equipamentos foram destruídos, então eles não têm nada em que confiar. Luin libertou Geraldine após mais 10 minutos de conversa, pedindo a alguém que a levasse a um local onde ela pudesse tomar banho e fazer tratamento. Ela tirou um dia inteiro para cuidar de si mesma, só o encontrando na tarde seguinte. Embora ela tenha acontecido com as últimas semanas, uma poção de cura especial que ela trouxera na viagem garantiu que a lesão no ombro fosse tudo o que restava. Na reunião seguinte, Luin Geraldine respondeu a um campo vazio nos arredores de Nanjing. Então você se recuperou completamente fora do ombro. Você quer me tentar bater para vingar a humilhação? Geraldine olhou feio para Luin, seus membros ainda estavam amarrados com correntes de metal. No entanto, ele apenas riu. Pare de fingir. Com a sua força, essas coisas não podem te conter. Clang. Geraldine imediatamente se libertou das correntes, mas isso feriu em seu braço direito. Ela empalideceu imediatamente. Eu disse que iria ajudá-lo. Você ainda ficaria com medo se eu me livrasse disso? Luin jogou a arma de Terence do cinto e jogou no chão. Geraldine olhou chocada para a arma. Essa arma que poderia ferir até mesmo os sentinelas era a principal razão pela qual ela tinha medo dele. Como ele poderia jogar isso de lado tão facilmente? Vamos, veja se você consegue me vencer. Vitória significa controle de Nanjing e vingança, não seria perfeito? Ele zumbiu dela. Os olhos de Geraldine brilharam e ela preferiu o cabelo para trás, correndo em direção a Luin com força total. Mesmo que ela não tivesse certeza de derrotá-lo, ela sabia que poderia pelo menos se defender em combate. Afinal, ele próprio era apenas um novo sentinela. As faíscas voavam pelo chão sempre que seus pés faziam contato, as chamas se condensavam em torno de sua mão esquerda enquanto ela avançava. Usando Roving Step, Luin evitou a palma flamejante com facilidade antes de jogar fora alguns cristais. Fogo insuficiente, tente novamente. Geraldine ficou surpresa, mas não hesitou. Como ela já havia começado, ela usaria tudo o que pudesse para vencer. Os cristais de fogo se separaram para liberar chamas gigantescas que ela condensou com um giro da mão, reunindo tudo em um único ataque. Luin apenas deu um passo para trás e levantou a mão, estrelas aparecendo em sua palma. Bang! O impacto quebrou o chão, lançando chamas para o alto, onde explodiram como fogos de artifício. Geraldine foi surpreendida pelas ondas de choque, cuspindo um bocado de sangue no ar e tossindo outro quando caiu no chão. Por outro lado, Luin permaneceu no lugar com uma expressão indiferente. Sua palma cósmica matou Terence quando ele era apenas um apanhador, e agora ele era um sentinela.
A única razão pela qual Geraldine não estava morta foi por misericórdia. Como, incapaz de se levantar do chão, a garota apenas ofegou em estado de choque. Embora ela soubesse que Luin tinha uma técnica de batalha poderosa, ela só a havia derrotado antes porque ela era incapaz de usar toda a sua força. Desta vez, sua palma flamejante nem sequer o empurrou para trás. Os soldados do acampamento correram ao ouvir o barulho, mas foram contidos por Luin. Ele foi até Geraldine. Você vai continuar resistindo? Que técnica de batalha foi essa? Ela perguntou, sangue escorrendo do canto da boca. Seu rosto outrora lindo agora estava pálido. Luin sorriu. Shockwave Palm, 3x. O que você quer dizer? Não tem como ser o Shockwave Palm, ela protestou fracamente. Luin sorriu enquanto recuperava a arma de energia. Você não ouviu as lendas. Certa vez, uma potência empilhou 100 Shockwave Palms para quebrar as estrelas. 3 são mais que suficientes para derrotar você. Geraldine ainda estava incrédula, ela não conseguia aceitar que uma pessoa que ela tinha sido capaz de esmagar facilmente agora fosse capaz de vencê-la tão facilmente. Vá e cure seus ferimentos. De agora em diante você é meu guarda-costas. Luin sorriu, saindo enquanto cuspia outro bocado de sangue. Ela finalmente percebeu porque esse idiota permitiu que ela o desafiasse, ele só queria subjugá-la completamente. Luin lutou para conter sua excitação ao retornar aos seus aposentos. Embora seu nível de combate fosse de apenas 1500, sua palma cósmica era agora algo que nem mesmo um Terens no pico seria capaz de controlar. Ele poderia finalmente estar confiante em se defender. Pedindo a Shu-san para protegê-lo enquanto ele treinava, ele foi para uma arena selada em Nanjing e pegou um cristal estelar e o esmagou. Desta vez ele não absorveu, em vez disso convocou seu dado mais uma vez. Ele notou seu embotamento após o uso anterior e, embora recuperasse seu brilho por conta própria, ele acreditava que a energia estelar também seria capaz de fortalecê-lo. Essa expectativa foi atendida e o molde absorveu rapidamente a energia do cristal até que a sala ficou vazia mais uma vez. Luin continuou a tirar cristais estelares, observando enquanto o dado recuperava lentamente seu brilho. Foi somente quando lhe restou um único cristal que ele retornou completamente ao seu brilho anterior, envolto pela luz das estrelas como antes. Ele limpou o suor nervoso da testa, essa coisa consumiu muita energia estelar. Depois de calcular, ele percebeu que somando os cristais estelares que havia tirado de Terens e Geraldine e a energia que o dado havia recuperado passivamente nos últimos dias, o dado havia absorvido quase meio cubo de cristais estelares. Se ele também somasse a energia que absorveu da explosão de energia liberada quando ele se tornou um sentinela, o dado provavelmente precisaria de um cubo inteiro de cristais estelares para se recuperar. Mesmo um estudante rico como Terens não poderia trazer tanto de um recurso tão valioso. Este incidente deu a Luin a premonição de que ele estava destinado à miséria no futuro. Ele precisava encontrar uma maneira de ganhar grandes somas de dinheiro, ou nem mesmo seria capaz de usar seu dom inato que nunca seria capaz de abandonar. O primeiro uso disso lhe trouxe uma habilidade inacreditável como a arte cósmica, sem repercussões dignas de menção, não importava se fosse necessário um cubo de cristais estelares ou 100, ele continuaria usando. Na pior das hipóteses, ele simplesmente roubaria as pessoas. Ele engoliu em seco enquanto observava o dado flutuar diante dele, esfregando as mãos antes de bater suavemente. Sua respiração ficou acelerada quando começou a girar. Vamos, me dê algo bom. 5 das faces do dado desapareceram lentamente, deixando apenas aquela com 4 pontas visíveis. O espaço ao seu redor mudou antes que ele pudesse pensar sobre isso, a arena e até mesmo toda Nanjing desapareceram. Tudo o que ele conseguia ver era um espaço infinito de cinza e branco, sem começo nem fim. Acima dele havia uma escuridão sem limites, e o chão abaixo era feito de um material resistente que ele não reconheceu. A única outra coisa era o que parecia ser uma contagem regressiva atrás dele.
259.200, 259.199, 259.198. As palavras domínio time stop flutuaram em sua mente, deixando-o atordoado. Foi realmente possível pausar o tempo. Isso era algo que ele só tinha ouvido falar nas lendas. Ele logo percebeu que a contagem regressiva que estava vendo era de segundos, representando o tempo que ele teria permissão para ficar ali. 259.200 segundos, ou exatamente 3 dias para um lançamento de 4. O mundo exterior não mudaria em nada até que o cronômetro terminasse. Lewin soltou um grande suspiro enquanto olhava para os números em contagem regressiva lenta. Seu dom inato não era aterrorizante demais. Ele limpou a mente e balançou a cabeça, levantando a mão para olhar o dado, mas viu que estava chato mais uma vez. Ele agora entendia por que era necessária tanta energia estelar, foi usado para obter acesso a este espaço. Um pequeno teste com seu último cristal estelar o deixou sem palavras. O número aumentou quando ele jogou o cristal, mas apenas 5 segundos. Não era muito pequeno. Fim do capítulo. Capítulo 20. Origem do Apocalipse. O domínio Time Stop inicialmente forneceu a Lewin 3 dias de tempo congelado, mas o preço para estendê-lo era muito alto. Um cristal do tamanho de um punho adicionou apenas 5 segundos. Se isso fosse dimensionado, 1 metro cúbico completo acrescentaria apenas cerca de 80 minutos ao cronômetro. Sua necessidade por cristais estelares havia aumentado mais uma vez. Ele precisava deles para cultivo, treinamento de técnicas de batalha, equipamentos, carregamento de seu dado, aumento da duração do domínio Time Stop e 1 milhão de outras pequenas coisas. Ele estava começando a acreditar que alguns atos de má reputação valeriam a pena se ele conseguisse cristais suficientes. Na verdade, talvez se tornar um bandido interestelar não fosse uma má escolha de carreira. Afastando esse pensamento, ele examinou o ambiente. 3 dias aqui foram uma duração bastante estranha. Ele não tinha nenhum cristal estelar para absorver e não havia tempo suficiente para atualizar sua palma cósmica. E quanto a outras técnicas? Pensando por um momento, ele logo decidiu que só havia uma técnica que ele poderia praticar agora, a palma espaçadora. Spacer Ender Palm foi a versão atualizada do Shockwave Palm, outra técnica de batalha disponível para as massas. Seus requisitos físicos excediam em muito os do Shockwave Palm, a tal ponto que nem mesmo muitos Melders poderiam utilizá-lo. No entanto, isso lhe convinha perfeitamente. Ele não tinha cristais de energia para treinar mais nada e estava confiante na força de seu corpo. O Spacer Ender Palm era muito mais poderoso que o Shockwave Palm e, mais importante, era um ataque de longo alcance. Isso poderia compensar suas deficiências atuais. Embora ele não praticasse suas técnicas de batalha há algum tempo, ele não relaxou seu regime de treinamento para seu corpo. O custo quase zero de energia estelar do Shockwave Palm foi a razão pela qual Lewin conseguiu usá-lo para matar Vesta. Embora o universo estivesse inundado de energia estelar em geral, cada planeta tinha um ecossistema único e alguns deles não eram compatíveis com ele. Técnicas como o Shockwave Palm, que dependiam da energia física, eram extremamente subestimadas pela maioria das pessoas. No processo de perseguir técnicas de batalha mais formidáveis, eles não pararam para se perguntar se essas técnicas poderiam ser usadas em todas as situações. À medida que o cronômetro continuava a diminuir, ele desceu e começou a fazer flexões com um único dedo. 3 dias suados se passaram rapidamente e Lewin observou a paisagem diante dele se deformar mais uma vez. Ele retornou à arena de treinamento em que acabou de entrar na Terra, e uma rápida olhada confirmou que apenas um segundo havia se passado em seus 3 dias de treinamento intenso. Tomando um banho rápido, ele descansou o resto da noite. Ao conhecer Geraldine na manhã seguinte, Lewin percebe uma pitada de pavor em seu olhar ao perguntar: "Você sabe qual é o seu papel?" Seu guarda-costas, Geraldine respondeu gentilmente. Ele riu. "Vamos, o carrasco deve acordar logo." Tendo lesões sofridas muito piores que as de Geraldine, Zhou Shan estava em terapia avançada.
Depois de sofrer ferimentos graves de Terence, ele teria sido morto por Orton se não fosse por Luin. Mesmo com meio mês de tratamento, ele estava visivelmente mais magro e fraco. Quando Luin trouxe Geraldine para a ala do executor, Feng Hong declarou-se imediatamente: Irmão Lu, não, sábio oculto. O executor acordou. Luin sente-se impotente com o uso do apelido. Ele definitivamente não queria esse título quando o segundo grupo de alunos estivesse prestes a chegar, pois isso colocaria um alvo em suas costas. No entanto, toda Nanjing agora o chamava por esse título, e era amplamente conhecido que ele havia ocorrido no Reino do Céu. Não houve como refutar. Você pode ficar aqui, respondeu ele, passando por Feng Hong para entrar na enfermaria. Feng Hong olhou vigilantemente para Geraldine por motivos óbvios, mas ela não se incomodou com ele. Ela não se importava com ninguém além do próprio Luin aqui. Se ele não fosse do universo maior como ela, demoraria um pouco para que seu ego permitisse que ela cedesse. Na enfermaria, Qin Xuan foi o único presente além de Zhou Shan. Ela ficou alerta assim que viu Luin entrando, passando-se na frente de Zhou Shan. Luin achou bastante divertido. Não se preocupe, só estou aqui para conversar com o executor. Qin Xuan, afaste-se. A voz fraca de Zhou Shan levou a parar de murmurar para si mesma e se afastar. Luin olhou para ela: você pode ir embora. O olhar de Qin Xuan mudou e ela olhou para Zhou Shan, que surgiu com a cabeça. Ainda assim, a hesitação era clara nos seus passos. Minhas desculpas, ela está muito preocupada comigo. Zhou Shan disse fracamente enquanto gesticulava para Luin se sentar. Luin enviou-se ao lado da cama do homem e enviou: ela tem medo que eu machuque você. Ele riu: se você quisesse fazer isso, eu não teria vivido tanto tempo. Ouvi dizer que você desistiu do norte para se concentrar em Nanjing e no oeste. Luin acenou com a cabeça e se declarou, caminhou até a janela e olhando para as ruínas de Zongishan. Já se passou meio ano desde o apocalipse, pode haver muitos zumbis, mas eles não são uma grande ameaça. As feras mutantes são uma história diferente, eles ficarão mais fortes com o tempo, e toda a linha de frente poderá entrar em colapso se por esticada demais. É exatamente porque já faz meio ano que eu queria estender a mão aos demais e dar as mãos para recuperar a China. Zhao Yu arriscou a vida para vir para Nanjing por esse motivo. Luin voltou atrás. Quantas baixas a fortaleza sofre todos os dias? Quanto tempo você acha que nosso caminho durará? Eu já recebi o relatório de Lu Yi de que as estradas supostamente seguras tinham um rei zumbi com inteligência. Essa coisa poderia evoluir e até consumir materiais especiais para desenvolver técnicas de batalha rudimentares. Seus capitães não aguentam isso, você irá lá pessoalmente. E quanto você pode fazer sozinho? Você pode garantir que não haverá um único reino do céu no caminho. Zhou Shan ficou em silêncio por um tempo antes de sorrir amargamente. Não posso, mas preciso estabelecer contato com a capital. Preciso descobrir a origem do apocalipse. Luin se animou. A origem do apocalipse? Zhou Shan olhou solenemente para Luin. Recebemos algumas notícias quando o país trouxe aquele cadáver de Netuno. Confiávamos nas notícias para estar à frente de todos e nos tornarmos os 7 sábios, mas o cadáver apresentava seus próprios problemas. Mas houve problemas. O Ministério da Ciência e Tecnologia descobriu uma substância anormal no seu corpo que pode provocar estranhas alterações no DNA. Acredito que foi isso que provocou o apocalipse. O que aconteceu então? Zhou Shan continuou com uma expressão de dor. O Ministério não conseguiu controlar a substância, então a primária ordenou que o cadáver fosse transportado. Nós 7 fomos separados para proteger diferentes partes da China. A primária já deve ter adivinhado as coisas, mas o apocalipse aconteceu no mesmo dia em que o cadáver seria transportado. Luin estava olhando atentamente para Zhou Shan, mas o carrasco olhou para o teto. Não sabemos como isso aconteceu, mas houve uma grande mudança em um instante. Os pesquisadores, a primária e muitas outras pessoas morreram em uma grande explosão. Tentamos ao máximo entrar em contato, mas ninguém sabia o que aconteceu, nem mesmo Zhang Jintian,
que estava na capital. E aquele cadáver? Luin perguntou rapidamente. Essa coisa conteria um modelo Formicast e poderia ser o mesmo criminoso do Innerverse que esses alunos estavam tentando encontrar. Zhou Shan balançou a cabeça. Não faço ideia, havia apenas um poço gigante cheio de lava deixado para trás. Todas as informações desapareceram naquela explosão e o apocalipse chegou. Luin percebeu que Zhou Shan não estava mentindo. Ele veio de Hubei para Nanjing precisamente como parte de sua busca pelo cadáver. Parecia que ele tinha que fazer uma visita à capital. Ele suspirou. Descanse um pouco, eu vou. Você está saindo de Nanjing? Zhou Shan perguntou. Você não quer que eu faça isso? Claro que não, você é o único que pode defender a cidade. Você conseguiu ferir o mais forte dos alienígenas mesmo quando estava no reino da Terra. Agora que você está no reino do céu, você certamente é mais forte que eu. Espero que você fique. O acampamento seguirá suas ordens, assim como eu. Luin ficou confuso. Por quê? Você ainda é o reverenciado executor, Nanjing ainda será sua depois que eu partir. Zhou Shan não poderia deixar de rir amargamente. Você acha que eu quero esse título? Sou um soldado de carreira, defendendo Nanjing por ordem da primária, nada mais. A sobrevivência de milhões de pessoas em Nanjing é o que importa. Espero que você possa ficar e observá-los. Luin olhou nos olhos de Zhou Shan, e o homem não demonstrou nenhum sinal de fraqueza. Ele finalmente concordou e se virou para sair da enfermaria. Vou ficar, por enquanto. Zhou Shan deu um suspiro de rompimento e olhou pela janela. A batalha de meio mês atrás ficou profundamente gravada em sua memória. Ele foi chamado de carrasco, mas não passou de um peão. A pressão de milhões de vidas era muito grande, e ele realmente esperava que Luin ficasse para trás para um futuro onde seu povo sobrevivesse. A informação sobre o cadáver era ultra secreta, mas mostrava sua sinceridade. Qin Xuan entrou apressadamente na enfermaria quando Luin saiu, e Luin acenou com a cabeça em direção a Feng Hong antes de sair com Geraldine a reboque. Zhou Shan foi soldado foi uma revelação pesada, pois era uma responsabilidade adicional. Luin não queria carregar esse fardo, respeitasse o executor, ele não ficaria para trás para sempre para liderar o homem. Com o modelo Formicast de Terens em mãos, ele poderia ficar aqui por enquanto e esperar até se tornar um Melder. Porém, nada era mais importante que aquele cadáver, ele partiria no momento em que havia novidades. Fim do capítulo. Nada é suficiente para o homem, cujo suficiente é muito pouco. Tio Epicuro.